Ok, pessoal, então, continuando, semana passada eu tinha feito alguns vídeos, né? Porque nós convencionamos o seguinte, olha, eu vou passar alguns vídeos para que vocês continuem treinando aí, né? Parte do que a gente estudou lá, beleza? Então, o que que acontece? Nós fizemos alguns vídeos, eu passei para vocês alguns vídeos. Deixa eu só tentar explicar uma coisinha. Os vídeos são curtos e eu falo bem rápido, porque senão o vídeo vai ser muito extenso. Se o vídeo ficar muito extenso, fica difícil para publicar no YouTube. O YouTube agora está cobrando, né? Vídeo a partir de 10 minutos vocês estão cobrando de quem está subindo vídeo. Tá? E se o vídeo for muito extenso, 8, 10 minutos, ninguém vai assistir. Então vamos ser bem direto. Então, por isso que eu estou fazendo esses vídeos que são bem rápidos, né? Esses vídeos a gente chama de drops, é como se fossem cortes, né? Mas beleza. Então, semana passada nós fizemos aí com o Microsoft Word. Então, hoje nós vamos dar sequência, a gente vai falar do Excel. Do Excel eu vou mandar uma quantidade maior de vídeos, beleza? Vocês aproveitem também e peguem aquele impresso que eu passei para vocês, né? Que é um resumo do Excel, e dê uma lida de vez em quando. E se vocês puderem sempre assistir vídeo no YouTube, tem muita coisa aí sobre Excel e Word, então vai assistindo. E aí você pode assistir pelo telefone e praticar pelo computador. Então a gente vai falar sobre o Excel. Então o que é o Excel? O Excel, Microsoft Excel, ele é um programa, ele é uma planilha eletrônica, né? O Microsoft Excel é a planilha eletrônica criada pela Microsoft. Mas o que é uma planilha? Uma planilha é considerado uma tabela onde nós podemos executar cálculos. Então, qual é a diferença que existe entre uma planilha e uma tabela? Uma tabela, você apenas entra com dados, você apenas entabula dados. Já uma planilha é uma tabela onde você executa cálculos. Você, além de organizar dados, né, que você vai utilizar no seu trabalho, você também executa cálculos. Uma planilha pode ser uma folha de pagamento, como nós vimos um exemplo, uma folha de pagamento onde você consegue ver tudo que é pago por um funcionário de uma empresa, o salário líquido, o salário bruto, os descontos. Um orçamento também pode ser considerado uma planilha, um orçamento onde você faz levantamento de preços e você envia para o cliente. Um fluxo de caixa, onde você onde você pode organizar entradas e saídas, né? Você pode considerar também uma planilha, o próprio planejamento que você faz. Então, são várias são várias as aplicações para planilhas. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos só para a gente retomar e para a gente lembrar do que a gente viu. Então, abri aqui um exemplo de planilhas. Eu abri aqui o Microsoft Excel e aqui são alguns exemplos de planilhas. Olha só, isso aqui foi uma das que a gente fez. Isso aqui é uma folha de pagamento, onde tem aqui o nome do colaborador da empresa, que tem o valor do salário bruto, aqui tem o valor do INSS em porcentagem, aqui tem a gratificação, e aí alguns cálculos que podem ser feitos. Então, isso aqui também é um exemplo de uma planilha. Esse aqui, que é um boletim escolar, onde você vai gerenciar, vai cuidar das notas dos alunos, as disciplinas aqui, e aqui os meses, né? Os bimestres, primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto. Então, isso aqui também é uma planilha, porque vão ser calculadas as notas dos alunos, a soma das notas e as médias. Isso aqui é um outro exemplo também de planilhas. Um orçamentozinho simples, né? De contas a pagar, de receitas e despesas, onde está. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para a gente ver isso melhor. Onde tem as receitas aqui na parte de cima da planilha. Então, essa parte de cima aqui tem as receitas e aqui embaixo tem as despesas. E aí, para calcular, nós fizemos o uso dessa planilha aqui também nas nossas aulas, calcular quanto é que vai ser o saldo depois de ter calculado o total de contas e depois saldo, certo? E aqui um outro exemplo, que é uma planilhazinha que nós utilizamos também, né? De compra de produtos, quantidade de vezes que o produto foi parcelado e quanto é que vai ser o valor da parcela. Isso também é um exemplo de uma planilha. Mas eu poderia mostrar aqui milhares de exemplos de planilhas, mas acho que não ia caber isso, né? Só é importante entender o que vem a ser uma planilha. Então, planilha pode ser tudo isso aqui, certo? Vocês vão ver aí, se vocês tiverem a oportunidade de continuar os estudos de vocês, que vocês vão ter uso de planilhas em várias profissões, contador,
técnicos, engenheiros, administradores, pessoal que trabalha com planejamento, todo mundo que trabalha, né? Profissional liberal, mês, você tem que ter a planilha para cuidar aí e organizar os dados da sua empresa. O Microsoft Excel, ele é a planilha que foi criada pela Microsoft, né? O Microsoft Excel, ele é o programa que tem essa característica aqui, ó. Ele é como se fosse um desenho que é um retângulo verde, assim, com umas faixas verdes, verde escuro, claro, e aí ele tem esse X. Então, esse aqui é o Microsoft Excel. Vamos abrir aqui para a gente ver a área de trabalho do Microsoft Excel. Da mesma forma que a gente viu, né? No Microsoft Word, quando a gente abre, ele tem esse painel, tipo um dashboardzinho da Microsoft, que ela tem todos os programas, que ela vai mostrar os tipos de arquivo que você pode abrir. Você pode abrir um arquivo em branco, no caso do Excel, um arquivo é chamado de pasta de trabalho, porque dentro da pasta você vai ter várias planilhas. Aí você pode ter outros arquivos também, mas vamos abrir aqui uma pasta de trabalho em branco. Ao contrário do Microsoft Word, onde você tem uma página em branco, no Excel você vai ter uma pasta e dentro da pasta você vai ter as planilhas. Vocês podem ver que aqui dentro, aqui embaixo, tem o nome da planilha corrente. Isso aqui é a guia de planilha. A área de trabalho do Excel, da planilha, ela é toda dividida em células. Então, isso aqui não pode esquecer, né? A área de trabalho do Microsoft Excel ela é dividida em células, certo? Então, dividida em células, né? E, logicamente, que aí eu vou ter também colunas e eu vou ter também linhas. Isso aqui é um conceito que não pode esquecer. Então, colunas vai ser na vertical. São identificadas por letras. As colunas são identificadas por letras. O cabeçalho de colunas é identificado por letras. Então, coluna A, coluna B, coluna C e assim sucessivamente. E as linhas ficam aqui na horizontal. As linhas são identificadas por números. Então, o cabeçalho de colunas e o cabeçalho de linhas. E aí, a interseção de uma coluna com uma linha, eu tenho uma célula. Cada célula tem um nome, como a gente viu isso aqui. Você, quando estiver usando uma planilha, criando uma planilha, trabalhando com planilha, é convencional que você utilize também as teclas de movimentação. Para cima, para baixo, do lado esquerdo, do lado direito. Bom, aqui nós estamos na coluna B, na linha 5. Então, nós estamos Esse conceito de posição relativa vai ser muito importante, porque quando você estiver fazendo cálculo, você vai ter que lembrar qual é o lugar onde você vai fazer o cálculo e quais são as células que vão servir para fazer o cálculo, para lhe dar referência para fazer o cálculo. Vai funcionar como você fez no Microsoft Word. Digitar um texto, depois formatar. Digitou um texto numa célula, você passa para outra célula. Pode passar com a tecla de movimentação ou então pressionar Enter. Pronto. Então, aí não tem nada de complicado, né? Tem nada de complicado. Quando você digitar uma palavra, um termo que exceda a largura da célula, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a largura da coluna ou a altura. Nesse caso aqui, a palavra quantidade, ela excedeu a largura da coluna. O que tem que fazer aqui? Você vai aumentar. Para aumentar, você posiciona o cursor aqui em cima, entre o C e o D, você pode arrastar ou então dar um clique duplo, vai ser a mesma coisa. Então, para aumentar a largura de uma coluna, você posiciona o cursor no cabeçalho de colunas, entre uma coluna e outra, quando ele se tornar uma seta com uma ponta para um lado esquerdo e direito, você pressiona e arrasta até aumentar. Ou então você dá um clique duplo que ele autoajusta. Se você digitar, por exemplo, um valor numérico, vai ser comum que quando você faça, e quando você coloque um valor, sei lá, né? Ser comum que ele fique desse jeito aqui, ó. Então, se você digitou um valor numérico numa célula e ficar esse monte de jogo da velha, isso aqui quer dizer que o valor não coube na largura da coluna. Você tem que aumentar, pode dar um clique duplo, pronto, que ele vai autoajustar. Toda vez que você digita algo no Excel, é importante lembrar, se você estiver fazendo uma tabela, você vai ter que formatar essa tabela, você vai ter que criar borda para essa tabela, para essa planilha, né? Colocar aqui alguns nomes aleatórios.
né? Para formatar, o que eu faço? Eu tenho que selecionar. Quando eu faço a seleção em algo no Excel, ele fica, a primeira célula que a gente seleciona fica em branco e o restante fica na cor cinza. Então, para que eu possa formatar ou colocar borda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui, né? E aqui em cima eu vou escolher a opção bordas, eu vou escolher todas as bordas, se eu quiser que o Excel aplique borda em todas essas células. Agora vamos só ver o resultado. Então ficou assim, né? Cheio de bordas. Eu coloquei as bordas todinhas. E aqui eu faria o cálculo. Então não tem nada de complicado. Você pode selecionar, mudar a fonte. Aqui você vai mudar a fonte, né? Aqui você vai mudar a cor da fonte, chama de sombreamento, você vai mudar a cor da fonte, desculpe, da célula. Aqui você pode mudar a cor da borda, enfim. Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais adiante, né? Então vou também dar uma pausa agora no vídeo para que não fique muito extenso, a gente continua na outra aula.